Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Começando aqui hoje mais um ICEBcast, o podcast oficial da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Eu, Sidney Júnior, contador, sócio da Novo Social, aceleradora de negócios sociais, da Souza Lopes Contadores e Associados, ambas as empresas especializadas no atendimento do terceiro setor e também de organizações religiosas. Comigo aqui hoje, Camila Lete, formada em Direito, com formação também na área de Pedagogia, especialista em projetos do terceiro setor, captação de recursos, sócia também da Novo Social, aceleradora de negócios sociais e também da Projetize. Camila, muito boa tarde, seja bem-vinda. Gente, obrigada por esse espaço, por ter sido convidada para vir falar de uma coisa que eu amo tanto, que é o terceiro setor. E a gente nem conversa pouco, né, Sidney? Então a gente vai falar hoje sobre uma pauta muito bacana, que é o terceiro setor, que são as organizações sociais e que vem fazendo uma grande diferença no cenário econômico do nosso país. É verdade. O terceiro setor hoje, penso que em nenhum outro momento da história, talvez ele tenha ganhado tanta projeção quanto agora. A população ela tem estado mais sensível, quando eu digo população, não só o público comum, mas as empresas, os entes governamentais, a esse papel fundamental do terceiro setor na condução da sociedade, na contribuição com o bem-estar social. É fato, o Estado por si só não consegue atender todas as demandas, então ele lança mão mesmo desse braço, desse auxílio, né, das associações, fundações e outras entidades de natureza privada que se dedicam a suprir essa demanda social. Pessoal, nós vamos falar hoje então sobre o terceiro setor e gostaríamos aqui de abordar alguns assuntos que julgamos muito pertinentes dentro dessa temática, dentro desse assunto. Camila, primeiro eu gostaria de te perguntar, de forma geral, como nós podemos definir o terceiro setor? Bom, o terceiro setor, quando a gente fala de terceiro setor, muitas pessoas não conseguem se imaginar fazendo parte desse movimento. Existe hoje um movimento econômico que a gente chama de primeiro setor, que é o governo, é o Estado por si só. O segundo setor, que é o setor da economia, das empresas que movimentam a parte financeira pesada do nosso país. E o terceiro setor, hoje, ele é conhecido como o braço social, né? Ele vem para poder auxiliar o governo, que seria o primeiro setor, a implementar as ações sociais, diminuindo as desigualdades, né? Aplacando dores, conseguindo muitas vezes, o que ainda é um grande desafio, uma ponte entre as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e a sociedade como um todo que a gente encontra hoje, né? Então, as organizações não governamentais, que antigamente, antes do marco regulatório do terceiro setor, a gente usava muito ONG, né? Isso. Existem pessoas que ainda... É mais uma questão de terminologia, porque depois do marco regulatório a gente começou a chamar de OSC, Isso. Organizações da Sociedade Civil. Mas, assim, essa é uma questão de terminologia, o significado propriamente dito na hora de fazer a diferença não é tão importante, assim, nesse sentido. Então, essas organizações não governamentais, elas são organizações, em sua maioria, privadas, sem finalidade lucrativa e que busca, desde a sua criação, que tem como missão, propósito, valor, né, cuidar de demandas de exclusão, de vulnerabilidade de uma forma em geral, para tentar equiparar, fazer igualar oportunidades, igualar condições de vida, para que as pessoas realmente consigam viver com dignidade. Eu acredito que seja isso. O que nos leva, dentro da sua fala, a pensar o seguinte: trabalhar com o terceiro setor, trabalhar com as organizações sociais é uma vocação e uma dedicação muito grande, né? É preciso entender a relevância desse papel do gestor Sim. do terceiro setor, uma figura que a gente vê no Brasil ainda como muito escassa, né? Infelizmente, nós vamos falar sobre isso ainda. No terceiro setor, ainda uma mentalidade da mendicância, né? Como Sim. se o terceiro setor pudesse ser algo feito sem muita dedicação, sem muito empenho, algo como secundário. E aí a gente percebe que pela relevância que ele tem, pelo alcance que ele pode ter, suprindo essa demanda estatal,
mais do que nunca demanda a profissionalização, a gestão profissionalizada. Então, pessoas realmente aptas, vocacionadas para atuar nessa função tão importante. Você sabe, Sidney, que uma das coisas que me fez... eu sempre atuei no terceiro setor de uma forma direta ou indireta. Desde muito nova, vendo em casa meus pais atuando, né? Cada um com o seu perfil. E em todas as minhas áreas de trabalho que eu fui... que veio acontecendo na minha vida, que vieram acontecendo na minha vida, esteve envolvida com esse segmento. E assim, uma coisa que me fez decidir, bater o martelo, não, eu vou literalmente me aprofundar no terceiro setor, porque eu quero fazer algo diferente, foi justamente ver a postura do gestor do terceiro setor, que hoje ele não se apropria da imensidão como eu posso dizer, o gestor do terceiro setor hoje, eu acho que ele não consegue se enxergar ainda como um agente de mudança poderosíssimo que ele é. Então, como já estive em vários papéis, já fui voluntária, já fui professora, já fui gestora, já fui tudo que você imaginar dentro do terceiro setor. Projetista, captadora, hoje de uma forma mais profissional com a minha empresa e agora, gente, com a nossa sociedade. Mas, assim, o que me entristecia muito era ver que essa questão da mendicância que você colocou, ela é algo tão presente no fazer diário do gestor, que ele anda replicando a postura de mendicância que normalmente os nossos assistidos têm quando chegam até a gente, quando a gente quer, quando a gente se propõe a fazer algo dentro desse segmento, e eles não perceberam. E esses profissionais não se apropriaram, não tem uma postura de eu faço, eu aconteço, e isso tem atrapalhado muito o movimento a crescer. O movimento cresceu muito, né? O marco regulatório está aí, né? Já fazendo uma década, né? Que está aí, está funcionando, que muita coisa melhorou em termos de gestão, de parcerias com o setor público, setor privado, mas o mindset de quem faz o terceiro setor ainda precisa ser transformado para que ele consiga entender a importância. É claro que todo mundo que está ali fazendo intervenção numa realidade de vulnerabilidade, de imediato, consegue entender que ele está transformando algo. Mas, normalmente, a gente não se aprofunda tão assim profissionalmente a ponto de construir indicadores, a ponto de entender sistematicamente o porquê daquela vulnerabilidade, como eu posso fazer realmente para mudar aquela situação. Né? Então, eu acredito que ainda o terceiro setor, por não conseguir se apropriar da força que tem, ele está um tanto quanto distante do potencial que poderia alcançar, replicando condutas e posturas de mendicância ainda, e é um setor riquíssimo, é um setor que tem tudo para literalmente fazer a transformação das realidades mais difíceis que a gente encontra hoje, mas que ainda não se apropriou. Eu acho que o grande resumo é esse, não se apropriou da força que tem. E é interessante uma colocação, ainda falando sobre conceito de terceiro setor, dentro da nossa realidade, né, como igrejas, falamos principalmente para esse público, muita gente confunde. A igreja, ela pertence ao terceiro setor, faz parte, posso considerar as organizações religiosas como organizações do terceiro setor? Não. É interessante esse esclarecimento. Por mais que a igreja ela possa desenvolver atividades de cunho social, assistenciais, né, e isso está ligado, obviamente, também à própria questão do evangelho, né? Nós temos como máxima que quem é transformado, quem passa pelo processo da conversão, está com Cristo, ele transborda em boas obras. Mas a igreja em si, ela não se tipifica como organização do terceiro setor. A igreja ela tem uma classificação totalmente apartada desse primeiro, segundo e terceiro. A igreja ela tem o que nós entendemos na doutrina, conceitualmente, autodeterminação. O próprio Código Civil, é interessante isso, o seu artigo 44, parágrafo 1º, ele traz uma possibilidade de as igrejas se organizarem, se gerirem como bem entendem. Então elas não têm nem aquelas questões que são obrigatórias de serem observadas para o terceiro setor. Nós vamos falar agora, por exemplo, de imunidade tributária.
que é uma grande oportunidade para as organizações assistenciais de educação sem fim lucrativo. E para que essa imunidade ela seja aproveitada por essas instituições, elas têm que cumprir alguns requisitos, que estão também lá no nosso Código Tributário Nacional, no artigo 14. E é interessante que essas necessidades, essas obrigações que elas precisam cumprir, as entidades do terceiro setor para gozo da imunidade, elas não se aplicam às igrejas. Não, você falando de interessante é porque o terceiro setor, ele nasce no nosso país da igreja. Então, é importante contextualizar isso, porque, assim, no Brasil, colonizado, em meio a um processo de colonização, a igreja católica vem, através das santas casas de misericórdia e os padres que vinham, né, representando essas instituições, são eles que iniciam esse processo caritativo e cria-se, é um marco histórico no Brasil, é nessa época, né, da vinda das Santas Casas de Misericórdia. E é muito bacana isso, porque assim, as igrejas, apesar de hoje, juridicamente, né, não constituírem o terceiro setor, a mentalidade de igreja ainda é o que movimenta um percentual significativo desse segmento. Porque a maioria das pessoas, e olha, tem 20 anos que eu trabalho com o terceiro setor, a maioria das pessoas que estão no terceiro setor, chegaram no terceiro setor, muitas vezes por um chamado que elas sentiram em seus corações, uma necessidade, uma conexão com o sagrado muito grande, e elas querem entregar algo de novo para a sociedade, e os primeiros princípios em que essas pessoas se baseiam para executar alguma ação social são os princípios que elas aprenderam dentro da igreja. Então, nós temos hoje um terceiro setor que ele é muito impregnado, muito entranhado, né, dos valores religiosos, independente da igreja onde você esteja, do movimento que você participe, mas a gente não, infelizmente também no terceiro setor a gente não tem tantas pesquisas, né? É um setor que está crescendo no sentido de ser visto há uma década. Então é muito novo, assim, as pessoas estão começando a se apropriar mais dos conceitos e entender realmente o que significa esse mercado. Mas os princípios religiosos, em sua maioria, são o que trazem as pessoas para esse segmento. E é uma dicotomia muito grande, porque a igreja não faz parte hoje, não juridicamente, do terceiro setor, né? Mas desenvolve um papel, como você bem pontuou, muito interessante nessa área. A gente trabalha com organizações religiosas já há muito tempo, né, de várias denominações, várias correntes teológicas, e eu acho que todas elas, vou dizer que todas elas têm esse famoso braço social. É interessante que elas fazem isso, geralmente organizando uma entidade, né, na forma da lei, separada da igreja, mas mantida pela igreja. Aqui na própria ICEB, nós temos um case de sucesso mesmo, que é o próprio Instituto Cristão Evangélico, né? Faz um trabalho social e assistencial fenomenal, de muita relevância na cidade, muita credibilidade e respeitabilidade. Então, como parte da igreja entende isso, né, que você precisa, esse evangelho ele precisa transbordar em boas obras, quase todas as denominações acabam lançando seus braços sociais, que são essas organizações ligadas à igreja, mantidas pela igreja, que tem também, obviamente, a finalidade principal ali do proselitismo, da pregação do evangelho, mas que tem um trabalho social ligado a ele de forma muito bacana, muito relevante mesmo. Um ponto que eu acho muito pertinente tocarmos também é sobre esse processo de organização, né? É uma dúvida comum, como que se organiza uma entidade do terceiro setor? Como é que eu tenho que fazer? Se caso eu tenho, por exemplo, a intenção de trabalhar ou abrir uma entidade, quais são os passos que eu preciso tomar? Eu pontuo que principalmente você precisa reunir pessoas que estejam com o mesmo interesse que o seu e com o mesmo objetivo, né? A mesma finalidade. E aí você precisa ter ali um alinhamento de ideias, de propósitos. Uma vez que há a reunião de pessoas ali com essa intenção social, e aí eu faço uma observação muito pertinente. Quando nós falamos de uma organização do terceiro setor, nós estamos falando necessariamente de uma organização sem fins lucrativos. Né? Nós temos que lembrar aí, trazer à nossa mente aquilo que a própria lei
diz que nós precisamos, como organizações do terceiro setor, fazer ou cumprir para gozarmos da tão sonhada, tão desejada imunidade tributária dos impostos. Dentro desse aspecto que você coloca, de unir pessoas afins, dentro do meu trabalho, eu costumo dizer assim, pessoas com mesmos valores ou valores muito parecidos conseguem trabalhar junto, né? Uma coisa que é muito interessante no primeiro momento, quando qualquer pessoa, qualquer instituição que deseja ali, não, eu quero começar a fazer esse movimento, não, eu sou igreja, mas quero abrir oficialmente a associação, que mesmo que vai ser mantida pela igreja, ela vai ter uma constituição jurídica diferente. O que é preciso analisar? Assim, quando algum cliente chega em mim, né, Camila, eu quero abrir uma organização social, eu brinco, a primeira coisa que eu faço assim, não abra. Não abra. O Brasil hoje tem 815 mil organizações, 815 mil. São muitas e que estão, a maioria, capengando. Por quê? Por falta desse alinhamento de valor e propósito das pessoas que estão fazendo. Falta de profissionalismo. É porque eu não sou compromissado? Não. É, às vezes, falta de entender o segmento. E uma coisa que eu gosto de analisar muito com as pessoas que chegam até mim é o seguinte, quais são os recursos que você tem para você abrir uma organização social? E eu não estou falando só de recurso financeiro. É importante ter o recurso financeiro e eu sempre coloco, você consegue se manter 2 anos aberto, enquanto você trabalha com as certificações, com as certidões, com os cadastros nos conselhos, com o CNPJ, com a parte burocrática? Tá, essa é uma questão. Qual a sua disponibilidade de tempo? Aí todo mundo, é engraçado, um dia eu recebi uma pessoa aqui e falou assim, eu tenho sábados à tarde. Eu falei, então, deixa eu te falar, vamos empoderar uma organização que já existe, porque uma empresa, eu ouso dizer, uma empresa do terceiro setor, ela é uma empresa normal como do segundo setor, com obrigações tributárias, jurídicas, tudo que você, de gestão de pessoas, de gestão financeira, de gestão contábil. Então, ela vai exigir de você uma entrega absoluta. Não é aquilo que eu faço no final de semana, que é aí que eu acho que as pessoas confundem a questão da igreja. Eu venho com os valores da igreja e quero colocar dentro do terceiro setor, só que o terceiro setor é uma empresa do social e que precisa do mesmo empenho de uma empresa do segundo e que muitas vezes eu estou achando que eu vou doar o meu tempo ali no final de semana à tarde e que isso não vai rolar. Não vai rolar. Você vai começar a adquirir e construir muitos problemas dentro desse processo. É verdade. Do ponto de vista jurídico, eu diria que o trâmite de formalização até não é dos mais complexos. Não. Uma vez que você tem a conjunção, né, a união dessas pessoas com finalidades e valores que convergem, como você pontuou aqui, o rito formal para organizá-la, essas pessoas precisam se reunir numa assembleia, que nós chamamos de assembleia de organização ou fundação. Nessa assembleia, em data e hora marcada, com indicação do local, essas pessoas vão, então, apresentar uma proposta de estatuto, uma minuta de estatuto, que vai ser ali o documento de formalização da entidade. E nessa mesma Assembleia de Organização precisa-se deliberar a criação da entidade, aprovar o estatuto e eleger a primeira diretoria. Feito isso, leva toda essa documentação com comprovantes, assinaturas reconhecidas com reconhecimento de firma, tal como a lei exige, no cartório. O cartório, então, ele vai chancelar, aprovar esse registro, né? Obviamente, nós estamos falando aqui da organização de uma associação civil, que é o tipo mais comum, uma associação privada. E aí, uma vez que o cartório, então, chancela esses documentos, dá registro, nós temos aí a certidão de nascimento da entidade no mundo jurídico. E aí, obviamente, você vai procurar um profissional habilitado para isso, um contador, um advogado, para ato contínuo, registro do estatuto e da ata de organização no cartório, emissão do CNPJ, né, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, junto à Receita Federal. E comumente as organizações não têm atividade comercial, mas elas precisam registrar, pelo menos na prefeitura, ter a sua inscrição no município onde funciona. Daí em diante vem o processo de emissão de alvarás e todas aquelas certificações que a entidade passa, né? O fluxo de registro, então, ele passa necessariamente por cartório, Receita Federal e Prefeitura Municipal. Agora, dependendo do tipo da entidade, ela pode demandar uma inscrição no Conselho de Assistência Social do município, no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente,
Fora as outras coisas que nós vamos falar um pouco mais à frente, ela pode buscar certificações de utilidade pública no âmbito municipal, no âmbito estadual. A federal não existe mais com o marco regulatório, ela foi extinta, né? E, quem sabe, caminhando um pouco mais, ela buscar o tão sonhado, a tão sonhada, né, certificação como entidade beneficente de assistência social. Mas nem para todos compensa, isso é uma outra situação específica. Você sabe que eu já recebi pessoas que chegaram em mim e falaram assim, eu quero abrir uma organização porque um determinado parlamentar falou para mim que se eu abrir, ele vai dar um jeito, ele vai arrumar verba e vai mandar. Então, você tocou no assunto aí. A gente abriu uma organização. E agora? Como é que a gente faz para o dinheiro entrar? Quando a gente tem uma mantenedora muito específica, que é no caso das igrejas, você ainda consegue deslanchar nos primeiros passos com mais tranquilidade. Ou quando a entidade já tem uma dotação de patrimônio para gerar dinheiro. Sim, né, fundações, né, que elas iniciam a partir de patrimônios específicos. Ou mesmo quando a igreja, acontece às vezes, ela doa um patrimônio, algum imóvel que a entidade pode alugar, para gerar receitas e tudo mais. Mas e aí, eu não sou igreja, como é que eu vou fazer para poder arrecadar recursos para fazer o meu financeiro executar os projetos que eu sonhei tanto, né? E aí é onde começa o grande problema. Quando é uma organização que ela não tem essa base da igreja, né, ou que ela tem algo muito, uma fundação, não instituição uma fundação, mas uma base segura de onde vem essa verba inicial, começam os grandes problemas. Porque quando eu não tenho essa base, o que eu faço? Gente, isso não é brincadeira, isso acontece assim, em quase 100% dos casos. Eu faço o grupo da família, aí eu faço um grupo, eu junto a família inteira, eu junto os amigos mais próximos, vendo a minha causa, que ela é linda, maravilhosa, ela toca o meu coração, então ela vai tocar o coração de todo mundo. E aí, nos 2 primeiros meses, 3 primeiros meses, todo mundo está engajado, não, eu vou doar, vou ser voluntário, pá. Quando começa a chegar no 4º mês, o povo está assim, poxa, mas eu vou ter que doar de novo. Mas eu já dei nos 3 meses. Então, assim, aí é onde começam os grandes problemas. Porque se essa pessoa, ou essa equipe, essas pessoas que se reuniram, não tinham um plano sólido para realmente fazer essa intervenção, a parte financeira vai ser o grande problema das organizações sociais, que é o que a gente encontra hoje. Porque no papel, no Instagram, onde quer que seja, é tudo muito lindo. Eu transformo vidas, eu faço intervenções em situações de vulnerabilidade e a gente vai usando aqueles nomes mais chiques para encher, né? Porque eu não posso mais falar que a pessoa é carente. Eu nem uso mais o termo ONG. Eu não posso falar um monte de coisa. Então, agora a gente tem os vulneráveis, né? E aí, as pessoas que estão dentro do segmento falam, poxa, e agora? Como é que eu vou fazer para pagar as contas no final do mês? Porque o meu movimento é lindo e incrível, mas as pessoas não estão chegando. E não estão chegando não é porque não é lindo e incrível, é porque eu preciso de estratégias, eu preciso de processos implementados, eu preciso de projetos. Eu não estou dizendo do projeto social, do projeto da empresa como empresa, uma empresa do social, para que ela tenha uma rotina e se pague no final do mês. Por quê? Porque, como a gente falou no início, como o terceiro setor no Brasil veio da igreja, em especial da Igreja Católica, ele vem muito misturado com esse conceito de caridade. Né? A caridade faz parte do movimento do terceiro setor. Então, a caridade hoje, ela é vista como eu vou abrir uma organização e a caridade alheia vai subsidiar tudo aquilo que eu preciso, né? E, na verdade, não é assim que funciona. A caridade, e a gente ainda vai falar sobre isso, ela é um tipo de recurso dentro do terceiro setor. E aí tem gente que não gosta de ouvir falar isso, né? Ah, mas caridade não é isso, porque a caridade vem do coração. Gente, vem do coração. A caridade impulsiona, a caridade é bíblica. A caridade, ela consegue literalmente movimentar o emocional das pessoas que você precisa alcançar para estar aqui com você. Mas ela é uma dentre 15, 30 tipos de recursos que o terceiro setor tem para fazer com que os seus projetos que você imaginou lá seu coração, que são lindos e maravilhosos, realmente possam sair do papel e transformar a vida. Inclusive fontes públicas e fontes privadas. Sim. Legalmente possíveis serem captadas. E outra coisa, quando você fala fonte pública, o Brasil tem o péssimo ato de achar que o primeiro setor é obrigado a custear as atividades do terceiro setor.
Porque assim, eu me identificando agora como terceiro setor, eu estou fazendo uma função que é do governo, tá? Mas ninguém te obrigou a abrir uma organização social. Você, sei lá por qual motivo que tocou o seu coração, você resolveu intervir naquela situação. Então, você criou uma empresa. Existem parcerias públicas, sim, que podem financiar os seus projetos, mas não é uma obrigatoriedade do governo fazer com que a sua ONG funcione. Né? Você tem que buscar os recursos. Então, isso é muito importante dizer, porque muitas pessoas chegam, não, porque o parlamentar tal falou para mim que vai trazer verba. Até você conseguir todas as certidões, certificações, tempo de existência, você não vai conseguir verba parlamentar. São requisitos legais que você tem que cumprir. Aí a pessoa, até ela conseguir ter esse tempo de maturidade para poder buscar esse tipo de recurso, aí eu estou falando especificamente de verbas parlamentares, né? Até você conseguir essa maturidade, como é que você paga a conta de energia e água no final do mês? Qual outro tipo de recurso que você está buscando para poder quitar e honrar suas dívidas, né? Para fazer os projetos acontecerem? Então, tudo isso tem que ser analisado antes. A gente tem que ter um plano sólido, porque mesmo a gente tendo um plano e tudo certinho, independente do segmento que você atue, pode acontecer, né? Aconteceu uma pandemia, que mudou os planos de todos os tipos de segmentos de mercado. Mas eu tenho que ter um plano para saber como as coisas, pelo menos o caminho que eu preciso percorrer. Se eu precisar me adaptar e ter resiliência, é um outro processo. Mas o problema é que no terceiro setor as pessoas não vêm com esse plano. Elas vêm com o objetivo e o resultado que elas querem alcançar. E aí tem um movimento hoje que eu busco trabalhar muito com ele, contra ele, que é o do adoecimento dos gestores do terceiro setor. Os gestores do terceiro setor estão adoecendo porque eles estão se frustrando dentro de uma expectativa que eles tinham quando construir e abrir as suas organizações, porque não estão conseguindo os resultados e objetivos que queriam quando idealizaram, né, quando tiveram essa ideia de abrir a organização deles. É verdade. Sidney, a gente está falando dessa parte de profissionalização, de abertura de organização. Como é que fica a questão contábil? Né? Porque quando a gente fala de primeiro setor e segundo setor, nós temos normas muito específicas para os segmentos, né? E no terceiro setor, como é que funciona? E eu estou te fazendo essa pergunta porque o que eu mais encontro hoje na prática é assim: estou abrindo uma organização, meu amigo contador vai fazer a contabilidade. Primeira verba que eu vou receber, que a gente vai pegar os balanços, que a gente vai analisar, dá um problema danado, porque a contabilidade não foi feita dentro do padrão que precisa ser feito no terceiro setor. Como é que é isso dentro do terceiro setor? É muito pertinente essa pergunta, né? Essa é uma situação que a gente se depara muito também. Nós recebemos no escritório muitas entidades que vêm de outros profissionais, quase sempre essa situação bastante confusa, não regularizada. Primeiro, respondendo objetivamente a pergunta, sim, as entidades do terceiro setor obrigatoriamente precisam providenciar uma contabilidade formal, digamos assim. E existe até uma norma específica, uma norma contábil específica para escrituração das entidades do segmento sem fim lucrativo, digamos assim. Norma que, inclusive, se aplica também até às igrejas. É a famosa ITG 2002. Para se ter uma ideia da importância e relevância dessa norma, até mesmo nos processos de certificação dos SEBAs, verifica-se se a entidade atendeu os requisitos da ITG 2002 em sua escrituração. Então, sim, há uma obrigatoriedade, há uma norma específica. Eu não posso escriturar essa contabilidade tecnicamente como a escrituração de uma entidade empresarial ou comercial. Existe uma estrutura de contas específicas onde, olha só que interessante, eu preciso separar os recursos recebidos com e sem restrição, demonstrar o gasto desse recurso também em despesas e custos com e sem restrição, e até os investimentos precisam ter essa separação. A lei, assim, o exige. Eu preciso, então, obedecer à norma ITG 2002 na escrituração das minhas receitas e despesas, separando, inclusive, por atividade, aquilo que eu executo como entidade. E uma observação importante que eu faço dentro disso tudo ainda, não é uma escrituração simplesmente com finalidade em si mesmo. É importante, eu quero fazer observação em dois termos aqui, dois dispositivos legais.
nós temos que ter em mente a famosa imunidade tributária. Volto a falar mais uma vez dela, porque isso aí é uma grande oportunidade. A Constituição Federal, no seu artigo 150, inciso 6º e a linha C, ela vai dizer o quê? Que as entidades sem fim lucrativo de assistência social e educação, ou seja, aquelas que existem exercendo essa atividade ou essas atividades para o público, para a coletividade de forma gratuita, oferecendo ali como beneficente, não precisa nem necessariamente ser filantrópica, basta ser beneficente, né? Elas têm a imunidade dos impostos. Em termos práticos, o que significa isso, imunidade? Se a imunidade é preciso esclarecer, é porque está na Constituição. Imunidade sempre está na Constituição, tá? É até redundante dizer que é imunidade constitucional. Mas o nosso artigo 14 do Código Tributário, ele diz o seguinte, tudo bem, essas entidades elas têm imunidade, é proibida, é vedada a União, os estados, os municípios, cobrar impostos sobre as entidades beneficentes de assistência social, de educação também. Mas ela tem que cumprir alguns requisitos. Dentre os requisitos que ela lista, ela vai listar o seguinte, o artigo 14. Você precisa escriturar formalmente as suas operações em livros revestidos de formalidade, capazes de assegurar a assertividade, a demonstração, o que ocorreu do ponto de vista financeiro. Traduzindo, isso nada mais é do que escriturar por um profissional hábil, habilitado, essa sua movimentação financeira. Por que disso? Porque a contabilidade, no universo dos números de prestação de contas, ela é uma linguagem universal. Eu tenho ali, aparentemente, uma entidade sem fim lucrativo, que presume que ela não aplica ali recursos fora da sua finalidade, né? Que ela não distribui para os seus associados os resultados das suas operações. Todo recurso que ela recebe é aplicado nela. Isso é dizer uma entidade sem fim lucrativo. Quero até desfazer uma confusão muito comum. A gente se depara com isso, né? De achar que entidade sem fim lucrativo é entidade que não tem lucro. Não é verdade. Gente, isso é mito, pelo amor de Deus, vamos como fazer nós essa chamamos. Aí, ó. Superávit, que é o lucro do terceiro setor, ele é até desejável, porque espera-se que a instituição tenha continuidade, condições de se custear, e é desejável muito ter um superávit. O que não pode é esse superávit ou esse excedente ser distribuídos aos seus associados como forma de remuneração de capital investido ou qualquer outra a nomenclatura que se dê. Numa empresa comum, numa empresa comercial, por exemplo, é desejável o lucro e que ele deve ser distribuído. O lucro nada mais é do que o retorno do capital investido do sócio. No terceiro setor, não. Esse superávit, que é o lucro do terceiro setor, ele tem que ser reaplicado na atividade fim. E como é que as autoridades fiscais vão avaliar se você está cumprindo esses requisitos? Ela vai olhar o quê para testar que você cumpre essa finalidade não lucrativa, que você aplica os seus recursos na sua atividade fim, o que tipifica a entidade do terceiro setor? É exatamente por essa contabilidade. Então, é muito comum, às vezes, a gente ver processos de isenção, é um pouco diferente da imunidade, vou citar um pouco disso aqui. Aqui em Anápolis, onde nós estamos, as entidades elas têm isenção, elas têm isenções de taxas. Sim. Lembrando que a imunidade ela aplica só para imposto. Quando a gente fala de taxa, nós estamos falando de isenções, que é a critério, por exemplo, do município. Vou conceder ou não vou. O município de Anápolis entendeu que vai conceder a isenção das taxas de fiscalização e alvará. Só que a entidade, ela obrigatoriamente precisa apresentar a sua demonstração contábil, suas movimentações contábeis dos últimos 5 anos. A fiscalização pede, porque ele quer exatamente atestar que ela cumpriu todos os requisitos previstos na lei para gozo desses benefícios. Então, falando sobre contabilidade, é obrigatória, tem uma norma específica, e ela não sendo feita, compromete o reconhecimento das imunidades e das isenções que a lei contempla. Muita atenção. Muito sério. Eu já participei de intervenções em unidades do terceiro setor em que a contabilidade dos últimos 5 anos precisou ser refeita, literalmente no sentido de corrigir. Os dados estavam lá, mas eles estavam em locais errados, né? Não é que tinha alguma coisa errada na instituição, mas a forma de
redigir ali a contabilidade foi feita de forma errada. Então, outra coisa que eu falo muito para quem chega e procura saber, olha, é muito bacana que o contador, que é seu amigo, queira te ajudar, mas deixa eu te dizer, é uma grande pegadinha, porque em algum momento esse contador, ele pode ser especialista em muitas coisas e muito bom no serviço que ele executa, mas se ele não souber das particularidades do terceiro setor, vai ser um problema muito grande para a instituição quando ela precisar fazer essas comprovações. Exatamente. Né? E é um desgaste não só emocional, mas um desgaste financeiro, porque aí quando você tiver que contratar literalmente uma equipe para corrigir aquilo que precisava ter sido feito de forma certa, não fica barato. Não fica. Não fica. A contabilidade, de forma geral, ela vem passando por uma mudança muito interessante, né? Antigamente você tinha muita figura do contador generalista. Você, contador, faz o quê? Ele abriu um escritório, colocava uma plaquinha lá, registro de firma, declaração de imposto de renda, contrato, isso, ITR e tal. Hoje, tal como as profissões, de forma geral, têm passado, né? Você precisa buscar uma especialização, não dá mais para você ser um generalista. E a atenção ao terceiro setor, especialização nesse segmento, ela é necessária, porque nós temos leis muito específicas aplicáveis ao terceiro setor, controles internos que precisam ser observados também, muito específicos. Então, a Souza Lopes, por exemplo, que é a entidade que nós estamos vinculados, né, como contadores, ela tem esse foco de atuação específica em organizações do terceiro setor e entidades religiosas, né? O foco tem sido esse porque é o campo de estudo e pesquisa principalmente. E é importante ressaltar, dentro desse movimento que é contábil, que a gente pode vincular à questão financeira, né? Acho que muita gente que está ouvindo pode estar pensando assim, gente, eu não consigo pagar a conta de água no final do mês, como é que eu vou pagar um contador? E é por isso que o primeiro movimento que as organizações fazem para a sua criação precisa ser muito consciente. Não é simplesmente abrir uma organização com aquele desejo do seu coração, é estudar mesmo, é procurar conhecer essas particularidades do segmento que está entrando, porque é um segmento diferente. Então, por exemplo, eu tenho inúmeras formas de captar recurso. O que as pessoas mais conhecem hoje? Bazar, é a pizza, é a feijoada, é um bingo. E, eventualmente, elas se arriscam a buscar emendas parlamentares. Algumas nem gostam de se envolver nessa parte. Então, é muito importante que as pessoas entendam que na gama que eu tenho de possibilidades de fazer os recursos entrarem, elas estão muito presas a grupos que não podem, num primeiro momento, garantir uma sustentabilidade ali da instituição com projetos menores, mas quando você quer crescer, que você quer ampliar, ou que você quer fazer uma intervenção mais sistêmica naqueles processos, possivelmente você não vai conseguir. E aí a gente encontra uma grande crença limitante dentro do segmento, que é o dinheiro. Como as pessoas confundem muito essa questão de caridade no terceiro setor, elas endemonizam o dinheiro. E a gente precisa muito falar sobre isso, por quê? Porque até a roupa usada do bazar, que a organização vai fazer para arrecadar verba, para fazer com que o projeto aconteça, alguém precisou comprar. Alguém precisou fazer dinheiro lá atrás para comprar aquela blusa que ela está te doando para você fazer o seu bazar. Então, nós precisamos ressignificar as crenças que a gente tem com relação a dinheiro, senão o terceiro setor não vai prosperar conforme eu, Camila, por estar nesse movimento já há muito tempo, acredito do potencial que ele tem. Se eu sou hoje um movimento que é responsável por quase 5% do PIB da população, é um valor considerável demais. Nós movimentamos um mercado de quase 6 milhões de pessoas empregadas só no terceiro setor. E é muita gente. É muita gente. Então, eu preciso me apropriar disso, eu preciso olhar para os meus números. Eu preciso realmente... Tem uma coisa que eu brinco muito, que assim, quando a gente vai fazer relatório de atividades, que é um outro documento importante dentro desse segmento, né, para comprovar que a ação social está acontecendo, assim, quais são os seus números? O gestor social tem que ter os seus números na ponta da língua. E a gente tem números que são diretos, que eu atendo 4 pessoas com cesta básica no mês, tá? Esse é um número direto que acontece. Quando eu atendo 4 pessoas com cesta básica, eu estou alimentando quantas pessoas dentro daquela família? Esse é um número indireto. E aí eu vou fazendo a minha projeção de impacto.
Só que as pessoas que estão fazendo o terceiro setor não estão conseguindo compreender a dimensão do impacto que elas estão levando, realmente da transformação das vidas que elas estão fazendo. Então, eu preciso compreender esses processos lá do início, para eu saber que eu estou adentrando num mundo empresarial, sim, com foco social, que pode ter lucro, que a gente está vendo aqui que pode ter lucro, que não é a sua razão principal no sentido de dividir esse superávit no final, mas que tem um impacto relevante no nosso país hoje. Se eu consigo empregar quase 6 milhões de pessoas e atingir quase 5% do PIB, eu preciso olhar com mais carinho e com mais detalhadamente para os meus processos e literalmente me apropriar do grande impacto, do grande movimento que eu estou levando para frente. Você falou de uma coisa muito interessante aí, Camila, que eu quero pontuar aqui também como um dos problemas que a gente mais enfrenta, principalmente quando nós vamos atrás das certificações, que é o famoso relatório de atividades. Nossa Senhora! Esse, junto com a contabilidade formal, eu diria que é uma das principais deficiências. Muitas vezes o gestor, ele tem boa intenção e ele até consegue fazer um trabalho muito bom. Só que quando ele precisa tangibilizar, demonstrar, estabelecer ali métricas e demonstrar que alcançou essas metas, né, estabelecidas, ele tem muita dificuldade. Então, muitas vezes, quando ele vai apresentar o trabalho, o projeto, tem uma oportunidade de apresentar e até mesmo captar um recurso baseado nessa apresentação, ele não consegue. Obviamente que aí começa lá atrás o problema, porque lá no início do trabalho, ao longo dos meses em que o trabalho foi acontecendo, ele não se preocupou em quais controles, anotações, ferramentas ele deveria utilizar, né? E isso culmina lá no final com a falta de apresentação do relatório. Quando a gente fala aqui, por exemplo, de SEBAS, eu coloco aqui como suprassumo hoje, né, dos relatórios, das certificações. Nossa, vai fazer um relatório SEBAS para você ver. Fica impossível, fica um negócio muito complicado, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, dessa importância de bem documentar, de bem evidenciar aquilo que você faz. Não basta só fazer. Sim. Eu preciso saber demonstrar aquilo que eu fiz. Eu acredito muito e venho lutando muito por isso, é uma das minhas bandeiras, que essa questão da profissionalização do terceiro setor, a gente precisa se adequar ao tempo que a gente vive, que hoje é um tempo completamente de modernização. Então, um dos grandes desafios do segmento hoje, isso conversando com algumas empresas de tecnologia, é trazer para dentro dessas organizações softwares simples. Existem softwares gratuitos que fazem gestão assim, mínima de controle de números do impacto que eu consigo fazer, né? Do que eu consigo intervir. Então, eu não consigo hoje bancar um software. Gente, vamos para o velho e antigo caderno, vamos para o Excel, mas vamos para algum lugar. Se eu não conseguir, se eu não tiver anotado a quantidade de pessoas que eu atendo, se eu não tiver anotada a quantidade de pessoas que estão movimentando ali comigo aquela organização, a gente pode trabalhar isso com vários tipos de métricas, de recursos, né? A gente pode hoje tangibilizar e trazer para o concreto também o tempo que a gente gasta com a parte de voluntariado. Doações que a gente recebe, eu recebi 30 cestas básicas. Financeiramente, o que são 30 cestas básicas? Veio de dinheiro? Alguém comprou, né? Então, eu preciso saber mensurar financeiramente tudo que chega até mim. O tempo que o voluntário dispensa para poder estar ali na minha organização, e ali é um tipo de recurso, porque eu estou deixando de monetizar, de pagar, tirar do meu bolso um funcionário seletista ou prestador de serviço que poderia fazer aquela função. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. E quando eu faço um relatório de atividades, o que as pessoas querem ver? Existem vários tipos de relatórios. Eu tenho relatórios mais complexos, que são os relatórios estilo SEBAS, né? Que eles vão junto com a questão contábil, mas com detalhes mais a fundo da ação, porque precisa dos números, do financeiro ali envolvido. Mas eu tenho relatórios mais simples que eu posso fazer, que, por exemplo, todo ano, até o dia 31 de abril, as organizações sociais que estão certificadas, elas têm que protocolar nos conselhos de origem os relatórios das atividades que fizeram no ano anterior. Esses são relatórios mais simples. Eu preciso literalmente mostrar os meus números, projetos e impacto. É um tipo de relatório. Eu quero conseguir captar recurso de uma empresa.
eu vou ter que fazer muitas vezes um relatório diferenciado, porque a visão da pessoa que vai olhar é de um investidor social. Então, de repente, a informação que eu tenho que pôr no relatório, ela é diferente. Não vai variar, não vai ser muito tão diferente dos conselhos, mas está por ali. O que a gente precisa pôr em relatórios? Muita foto, muita imagem para comprovar o impacto que a gente realiza. E junto, aliado àquela imagem, realmente são os números que eu faço. Então, se eu trabalho com, vamos lá, na área da saúde, quantas pessoas eu estou atendendo? Quantas pessoas eu literalmente livrei da morte? Quantas crianças estavam em estado de desnutrição e agora não estão mais? Então, eu tenho que aprender a olhar para os números, mesmo que sejam anotados no caderno. E, se possível, vou além, dar um pouco de publicidade para isso também, mesmo que não seja cobrada. Eu entro em alguns sites de algumas organizações de porte maior, onde ninguém está cobrando isso, mas por uma questão de transparência, Sim. ela publica no seu site, tem uma área lá de prestação de contas, Sim. onde ela coloca os eventos, os alcances e tudo mais. É como, por exemplo, nas empresas de capital aberto, a gente tem lá a área do investidor, né? onde ela divulga os balanços, as demonstrações, as informações relevantes para o mercado. Essa entidade também dá publicidade, né, daquelas ações aqui que faz. Você sabe que hoje no Brasil, aí eu não estou falando do mundo, porque em cada país existe um cenário diferenciado de terceiro setor. No Brasil, em específico, muitas pessoas deixam de doar ou contribuir para alguma organização porque não se sentem seguras que as pessoas que você está mostrando ali, que vão receber aquele auxílio, realmente vão receber no final. Por quê? Porque não tem transparência. E hoje, gente, é muito simples. Por que eu digo que é simples? Nós temos redes sociais gratuitas. Você pode fazer movimentos incríveis nessas redes sociais sem pagar R$1 no orgânico. Então, você precisa dar um mínimo de transparência e é literalmente um modelo de prestação de contas para as pessoas que estão ali no dia a dia e que acreditam na sua causa. Às vezes, eu consigo fazer doação para uma unidade lá do Sul, como aconteceu agora. Nós passamos, por uma grande situação, a calamidade no Sul, pessoas do Amazonas doando para o Sul. Por quê? Por conta dessa publicidade, E eles só doaram, aí eu ouso dizer que só doaram para organizações ou movimentos onde eles se sentiram seguros, porque as pessoas literalmente estavam mostrando o que estava acontecendo. Então, eu tenho que ter primeiro esse movimento de registro dos meus números, fotográfico, no papel, e tudo aquilo que eu recebo, de nota fiscal, de prestação de serviço, e eu preciso dar publicidade. Porque se eu não der a publicidade, as pessoas não vão chegar até mim. E é importante reforçar isso. Não é uma publicidade no sentido de que eu quero aparecer no mau sentido. E aí vai ficar uma crítica construtiva. Tem muita organização social que se utiliza de fotos vexatórias, que tiram a dignidade daquele ser humano para poder alcançar o maior número de pessoas para poder receber dinheiro. E muitas vezes o movimento que está por trás daquilo ali não é fazer o impacto. Então, é por isso, gente, muito bom dessas redes sociais e dessa tecnologia toda que está acessível também é isso. Porque pessoas que viveram, organizações que viveram muito tempo enganando outras pessoas, hoje elas têm que se esforçar um cadinho mais para conseguir, porque a gente tem acesso a muita informação. Então, ela pode até fazer esse movimento um mês ou outro, mas agora é muito rápido, ela é pega muito rápida. Então, isso, para o segmento, é interessante, porque se eu que estou fazendo o meu movimento certinho, eu não preciso tirar uma foto de uma criança nua, eu não preciso tirar uma foto de uma criança comendo lama, para poder mostrar para as pessoas que aquela criança realmente precisa de auxílio. Existem muitas outras formas visuais de eu conseguir comprovar a escassez que aquela pessoa está passando. Então, isso também a gente precisa mudar. A gente precisa, tem alguns movimentos que eu acompanho no Espírito Santo, tem de um rapaz lá, que eu fico tão chateada quando eu vejo assim, eu sei que a intenção é trazer o dinheiro, a intenção é mostrar que ele executa, mas, poxa, a pessoa já está com a dignidade tão abalada, já está num poço, assim, parece que não tem fundo, e você que estaria ali para empoderar ela, para subir, para galgar outros lugares, para ela voltar a reconhecer a força que ela tem, ela literalmente está sendo usada
para poder fazer com que as pessoas se mobilizem numa causa que não faz sentido. É vexatório, faz muito ruim. mais mal do que bem. Isso. Esse é um cuidado que a gente precisa ter. Nós falamos agora há pouco sobre alguns mitos, né? E eu gostaria de reforçar também 2 mitos aqui muito comuns, que a gente vê também no terceiro setor. O primeiro deles é que o terceiro setor, o gestor, ou aquela pessoa envolvida no terceiro setor, não pode receber. Nossa, a gente precisa falar sobre isso. Nós participamos de alguns eventos recentemente, onde uma parte do evento foi dedicada a essa discussão, né? Pode, não pode. E é interessante porque se você for pegar algumas certificações, cito como exemplo aqui, o reconhecimento de utilidade pública no estado de Goiás, a utilidade pública estadual. Ele vai ter lá, né, a relação de documentos, uma definição expressa de que o estatuto tem que conter a indicação de que os dirigentes da entidade, as pessoas envolvidas na gestão não podem ser remuneradas. Sim. Só que isso choca frontalmente com a própria lei federal que regula todas essas questões. Por quê? Respeitados, veja bem, respeitados os limites e as especificações legais, aquela pessoa que trabalha de forma executiva na gestão da entidade, ou seja, faz efetivamente um trabalho de frente, oferta o seu trabalho, ela pode sim receber, em razão disso. Óbvio, como eu disse, tem as limitações legais, os impedimentos legais que precisam ser observados, mas uma vez atendido isso, ela pode perfeitamente receber sem descaracterizar a entidade como entidade sem fim lucrativo. Mas Sidney, e aí, como é que fica nessas certificações que você acabou de dizer que precisam dessa cláusula? Eis o problema. A Assembleia, por exemplo, o Legislativo aqui de Goiás e outras entidades já estão cogitando conversar sobre isso com um pouco mais de detimento, porque acaba que eu tenho para conceder uma certificação um impedimento que nem a lei federal, nem o marco regulatório me impõe. Sim. Então, assim, o que nós temos de concreto hoje é, não existe uma limitação expressa, aliás, uma vedação expressa, eu posso receber como função executiva, mas, em termos práticos, se eu precisar de certas certificações, eu posso enfrentar um embaraço. Não pela ilegalidade do pagamento, como eu disse, tem previsão, mas porque essa certificação específica ainda não absorveu, não compreendeu, não assimilou essa referência, né, legal de que o gestor executivo do terceiro setor ele pode sim receber. E outro equívoco muito comum, que a gente passa demais no escritório na nossa realidade. Sidney, mas a entidade do terceiro setor, assistencial, de educação, enfim, sem fim lucrativo, ela não precisa entregar obrigação acessória nenhuma, nem para a Receita, nem para o Estado, nem para o município, nem nada, porque ela é isenta, ela é imune, e aí muitas vezes confunde esses conceitos de isenta e imune. Então, como imune que não paga, né, imposto, grosseiramente se diz assim, ela não precisa cumprir nada. Aí é que está o outro engano. Muitas vezes, tá, eu tenho a obrigação, não tenho a obrigação que nós chamamos de obrigação principal, que é pagar o imposto, mas eu tenho o que a gente chama de obrigação acessória, que é prestar, em resumo, informações. Muitas vezes eu tenho simplesmente a obrigação de dizer numa declaração que eu sou imune, Sim, ou eu sou isento. E aí a realidade prática é que quando nós vamos trabalhar com as organizações, quando entra para nós, por exemplo, uma nova organização, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico dela, nós nos deparamos com uma série de pendências de situação fiscal em Receita Federal, em Prefeitura, é declaração X, Y, Z que não foi entregue. Então nós temos sim, mesmo que na condição de imunes, nós temos obrigações acessórias para serem prestadas. Dou um exemplo clássico aqui da principal delas no que diz respeito à movimentação financeira. Agora, no dia 31 de julho, o último dia útil do mês de julho, nós temos que entregar uma declaração chamada SCF, Escrituração Contábil Fiscal. No mês passado, terminou a ECD, Escrituração Contábil Digital. A ECD não é para todas as entidades, mas a SCF sim. Então, se a entidade está ativa, se ela teve movimentações financeiras, em síntese, ela precisa pegar a movimentação financeira do ano anterior que está escriturada e informar isso para a Receita Federal. Olha só, digitalmente a Receita Federal espera receber sua movimentação financeira como entidade imune ou isenta para acompanhar ali pelas ferramentas que ela tem, os sistemas que ela tem. E no Brasil nós sabemos que fiscalização digital funciona muito bem, né?
ela está ali esperando receber isso. Não entregou, multas. E nós temos no terceiro setor, não só no terceiro setor, mas no meio empresarial também, multas altíssimas pela omissão das entregas de declarações. Eu já me deparei com casos que a entidade era imune, ela não deveria pagar impostos, mas que, ao final de um período, a falta de entrega de declarações ficou mais caro as multas do que os próprios impostos que talvez ela deveria pagar, né? É a importância. É um contexto. Eu acho que essa é a importância que você coloca do contador, né? Porque, assim, são obrigações acessórias simples, mas que, se não tiver quem saiba que precisa acontecer, não vão acontecer e a instituição vai entrar numa grande furada. É um grande gargalo. É outra né? realidade. Sim. Camila, encerrando então a nossa participação no ICEBcast desse dia, quero primeiramente agradecer a sua disposição em estar conosco, em trazer desse conhecimento tão valioso, tão difícil até de se obter, porque nós sabemos que isso demanda uma experiência, uma longa atuação, né, essa experiência que você tem bastante, atuação também que você já demonstrou nos inúmeros trabalhos que você desenvolve na cidade, aqui de Anápolis e em outros locais. Para encerrar, Camila, qual a mensagem, qual, digamos, o dizer de encerramento que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo, para as pessoas que têm até o interesse de trabalhar no terceiro setor ou mesmo empreender nesse terceiro setor? Bom, eu quero agradecer a oportunidade de falar de algo que amo, né? Como a gente estava brincando aqui, eu ficaria o dia inteiro falando de terceiro setor. Eu diria o seguinte, com um propósito tão bacana que é o de intervir em realidades difíceis que algumas pessoas estão vivendo, com esse propósito, eu quero abrir uma organização social, eu preciso me aprofundar mais e procurar compreender aonde eu estou entrando. Quais os recursos que eu tenho disponíveis? Recurso de tempo, recurso financeiro, recurso emocional, recurso de pessoas, recurso de insumo, tudo. O que é que eu tenho disponível para começar esse movimento? Quem vai estar do meu lado? Né? O meu emocional me permite lidar com os desafios que eu vou encontrar no caminho. Então, assim, é preciso que eu compreenda verdadeiramente o setor onde eu estou entrando. E a gente precisa separar muito essa questão do chamado, que normalmente a gente vincula a questão religiosa que a gente falou lá no início, e empreender. Eu acho que essa é a grande sacada hoje do terceiro setor, que é empreender no social. É eu me performar empresário do social, sabendo os meus direitos, sabendo onde eu estou entrando, quais são as minhas obrigações principais e acessórias, e procurando entender não só o universo de vulnerabilidade onde eu vou intervir, mas o universo legal, jurídico, operacional, processual, contábil, que é terapêutico, inclusive. Eu tenho esse suporte porque as frustrações são inúmeras, né? Quem já atua no terceiro setor pode falar sobre isso. Então, eu preciso primeiro, eu entendi que eu tenho condições de adentrar, vou procurar uma ajuda especializada, e tem que ser especializada, porque se não for, lá na frente você vai ter que corrigir, isso vai ficar mais oneroso para você. Então, é literalmente me situar de onde eu estou entrando, porque aí eu sei aonde são. E isso é para a vida, não só como ator no terceiro setor, como o ser humano. Eu preciso entender quais são as minhas limitações e quais são também as minhas qualidades, né? Aquilo em que eu sou, os meus pontos fortes, porque aí sim eu vou literalmente conseguir fazer uma intervenção assertiva, baseada em dados sólidos, reais, não aquilo que eu imagino que eu vá contribuir, porque entre eu contribuir, entre essa imaginação e a minha contribuição real, existe um gargalo muito grande, e é onde as pessoas que estão ali, muitas vezes despreendidamente, querendo fazer um movimento em prol do outro, estão se perdendo, estão adoecendo, as organizações estão fechando. É preciso maturidade também dentro do movimento, na parte legislativa. Nós ainda estamos, assim, engatinhando nessa parte. Questões, como você colocou, né, o Estado entende de uma forma, mas a própria lei fala de outra forma. Tudo isso precisa ser analisado, e só vai ser analisado se o gestor que faz e que está ali na frente, no fronte, consiga entender onde ele está.
Porque se ele não tem ideia do que ele está fazendo ali, ele possivelmente ele vai conseguir arrumar um grande problema, inclusive uma grande dívida financeira. Sim. Porque é uma empresa do social, mas não deixa de ser uma empresa. Então, eu espero, eu desejo verdadeiramente que as pessoas que hoje fazem o terceiro setor possam se aprofundar mais nos seus conceitos, na sua parte legal, na sua concepção de uma forma geral. Porque não é eu, literalmente, eu quero fazer e vou lá fazer. Nós temos muito ainda que melhorar o fazer, profissionalizar o nosso fazer, para realmente fazer uma entrega assertiva para aqueles que estão confiando, que eu Sim. tenho condição de transformar a vida deles. Maravilha. Esse foi o nosso FICEBcast de hoje, onde falamos sobre o terceiro setor, suas particularidades, sua legislação aplicável. Um forte abraço a todos. Deus lhes abençoe.